Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de diagnóstico e análise de micro e pequenos negócios. Eu sou o professor Eduardo Mendes e estarei com vocês aí durante toda essa nossa jornada do curso. O nosso curso ele é dividido em 8 módulos. O primeiro módulo nós iremos fazer uma definição de alguns conceitos, né? Nesse primeiro módulo nós iremos falar sobre o conceito de organização, né? O conceito de empresa e qual que é a diferença entre uma organização e uma empresa. No segundo módulo nós iremos abordar também a parte conceitual, nós iremos falar sobre o conceito de problema, né? E também o conceito de método. Método, na realidade, é a rotina, a sequência de passos que nós iremos executar para resolver um determinado problema. No terceiro módulo, nós iremos falar sobre o método. Se nós iremos apresentar o método é o ciclo PDCA, tá? Então, nós iremos abordar as 4 etapas, as 8 fases e todas as atividades do ciclo PDCA. No quarto e no quinto módulo, o ciclo PDCA ele é composto de 4 fases. E agora, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo módulo, nós iremos passar por cada uma dessas fases. Então, no quarto e no quinto módulo, nós iremos abordar talvez a fase mais importante do ciclo PDCA, que é justamente a fase do planejamento. Depois, no sexto módulo, nós iremos abordar a fase de execução das atividades que foram planejadas. No sétimo módulo, a fase de verificação, verificar se as atividades que nós planejamos e foram executadas resolveram o problema que nós identificamos lá na primeira etapa. E no oitavo módulo é a etapa que nós iremos falar sobre o agir, verificar se aquele plano de ação realmente resolveu, nós iremos padronizar aquele plano. Se não resolveu, nós iremos rodar novamente o ciclo PDCA, tá joia? É muito simples, muito fácil e nós poderemos aplicar isso nas consultorias que nós iremos prestar para as empresas, ok? Então vamos lá. Esse primeiro módulo é o módulo que nós nomeamos aí como conceitos básicos. Nesse módulo eu vou apresentar aí para vocês alguns conceitos de organização, né, como chegamos nesse conceito de organização e depois passaremos para o conceito de empresa e qual que é a diferença entre uma empresa e uma organização. Bom, para começarmos a falar sobre organização, é fundamental voltarmos um pouquinho lá na história, né? Voltarmos lá no momento que o homem vivia na caverna, o homem vivia isolado, e esse homem isolado, ele tinha um objetivo, que era exatamente a sobrevivência. Porém, para cumprir esse objetivo, de forma isolada, era muito complexo, porque você tinha que caçar, você tinha que se proteger, você tinha que se alimentar, era muito complexo. E o que acaba ocorrendo? Com o passar do tempo, esse homem começa a formar grupos, né? E esses grupos também compartilham os mesmos objetivos que é, neste caso, a sobrevivência. E esses grupos, com o decorrer do tempo, eles vão crescendo, eles vão se tornando cada vez maiores, né? E aí esses agrupamentos passam a ser melhor organizado, né? Surge a necessidade de você dividir melhor as tarefas. Tipo, né? Um grupo de pessoas vai cuidar da segurança, um grupo de pessoas vai cuidar da alimentação, um grupo de pessoas vai cuidar da caça, um grupo de pessoas vai cuidar das crianças e assim sucessivamente. Acaba ocorrendo o que a gente chama de divisão das tarefas. Que legal, né? Se transportarmos todo esse conceito aí no decorrer do tempo, nós vamos perceber que nós nascemos, nós somos educados, nós trabalhamos, nós divertimos e também morremos em organizações, em grupos de pessoas que
definiram as suas tarefas para cumprir algum objetivo específico. Mas aí você vai me perguntar, professor, mas qual que é o conceito de organização? Basicamente, organização a gente pode conceituar da seguinte forma. É como se fosse uma funçãozinha matemática. É a somatória de pessoas e recursos que compartilham um objetivo em comum. Como assim? Pera lá, vamos de novo. Organização é a somatória de pessoas, recursos, que compartilham um objetivo comum. Se nós voltarmos lá no homem pré-histórico, nós tínhamos as pessoas, nós tínhamos os recursos que utilizavam para fazer o fogo, para caçar, e compartilhavam um objetivo comum, que era a sobrevivência. Professor, mas dá outro exemplo de organização um pouco mais recente. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, se você está na sala de aula, assistindo essa aula, nós temos um exemplo de organização. Temos várias pessoas que compartilham recursos, né? Nós estamos aqui assistindo a aula, possivelmente você deve estar utilizando teu smartphone, ou teu notebook, ou um computador, ou a própria TV. Então esse é um recurso. E compartilhamos também um objetivo comum, que é justamente aprender uma metodologia de solução de problemas. Fácil, né? Muito fácil. O conceito de organização é muito fácil. Um exemplo mais claro para clarear aí o conceito de organização é a própria organização familiar. Nós temos pessoas, os pais, os filhos, né, que utilizam recursos, os móveis, os eletrodomésticos, a própria casa também se encaixa num recurso. Elas são pessoas e recursos que compartilham o objetivo. Mas qual que é o objetivo da organização familiar? Ser feliz. Um homem, uma mulher, ou uma mulher com outra mulher, um homem com um homem, se juntam para compartilhar esse objetivo de serem felizes, tá? Esse é um belo exemplo de organização. Mas aí você vai me perguntar, olha, você falou que ia conceituar uma organização, você falou que ia conceituar uma empresa, mas qual que é a diferença entre uma organização e uma empresa? Nós podemos dizer, por exemplo, que toda empresa é uma organização ou toda organização é uma empresa? Aí gera-se a dúvida. Então, precisamos também entender o conceito de empresa. E também é muito simples o conceito de empresa. Vamos lá. Empresa, toda e qualquer empresa, independente do negócio, independente do ramo de atividade, independente do que faz, ela é uma organização. Toda e qualquer empresa é uma organização. Oh, mas como assim? Ela tem pessoas, ela tem recursos e elas compartilham um objetivo comum. Porém, o que diferencia uma empresa de uma organização é que a empresa ela é formalmente definida. Ela possui um código, um número que a gente chama de CNPJ, que vai identificar essa empresa em todo o território nacional. Então, essa é a diferença. Uma empresa ela é formalmente definida. Então, toda organização é uma empresa. Toda empresa não pode ser... Toda empresa é uma organização, mas nem toda a organização é empresa. O que diferencia é que a empresa ela possui o nosso CNPJ. Perfeito? Beleza. E aí você deve me perguntar, como que eu organizo pessoas, recursos, para atingir esses objetivos comuns? Dentro da família, organização familiar, nós temos os pais, temos os filhos, temos o objetivo comum para que possamos ser felizes. Como é que a gente organiza? Dentro da própria empresa, nós temos os funcionários, nós temos os recursos que a empresa disponibiliza para esses funcionários. Como que a gente faz para que possamos organizar esses funcionários, esses recursos, para que possamos atingir esse objetivo comum? Para isso, é fundamental nós entrarmos na ideia de princípios organizacionais. Toda organização, ela estabelece alguns princípios, formalizado, escrito, ou de forma informal, eles estão lá, que é a missão, a razão dela existir, que é a visão, aonde ela quer chegar. A visão vai ser o farol para nos direcionar para o futuro. A visão é o objetivo que
pessoas e recursos vão buscar, e também temos os valores. Como que eu vou atingir esses objetivos? De que forma? De forma ética, de forma segura, de forma confiável. Então esses são os valores. E esses 3 valores, eles formam os pilares daquilo que chamamos de princípios organizacionais. E o principal valor aqui, para o nosso caso, é justamente a visão, que ela vai ser o farol, vai ser o objetivo que nós iremos utilizar para que possamos juntar pessoas e recursos para alcançar esse objetivo. Tá joia, pessoal? Aqui nós chegamos ao final do nosso primeiro módulo. Esse primeiro módulo nós apresentamos aí o conceito de organização, o conceito de empresa, os princípios organizacionais. Falamos que que toda empresa é uma organização, tá? Porque toda a empresa é composta de pessoas e recursos e compartilham objetivo comum. Muito simples, muito fácil, mas é importante entendermos esses conceitos porque iremos usar esses conceitos no decorrer do nosso curso. Tá joia? Vejo vocês no nosso próximo módulo. Até lá!